Olá pessoal, eu sou Leonete Ferreira de Moraes, aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFP. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre nutrição, alimentos e nutrientes. A importância dos nutrientes. Os nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo e para termos energia no nosso dia a dia. Além do mais, cada alimento tem uma composição complexa, mesmo que alguns sejam considerados fontes de carboidratos, enquanto outros são mais ricos em proteínas. O resultado é que, por meio da variedade de alimentos, auxiliamos o nosso organismo a desempenhar as suas funções da melhor maneira. Os macronutrientes. Os macronutrientes constituem a maior parte dos alimentos. Além disso, precisam ser ingeridos diariamente em quantidades maiores. Isso porque são responsáveis por fornecer energia ao nosso corpo e também contribuir com funções básicas. Os carboidratos, as gorduras ou lipídios e as proteínas fazem parte dessa categoria e auxiliam o organismo em todas as funções, desde as mais básicas, como respiração e digestão, até a realização de uma maratona ou trilha no deserto, por exemplo. Aqui nós temos a imagem de alguns carboidratos, de algumas proteínas e dos lipídios. Os micronutrientes. Ao contrário dos macro, os micronutrientes são ingeridos em pequenas quantidades, mas não porque a gente precisa restringir seu consumo, e sim porque nos alimentos eles vêm em pequenas quantidades. Esse grupo ele é formado por sais minerais e vitaminas, que são fundamentais para ajudar o organismo na produção de hormônios, enzimas e outras substâncias essenciais para o seu funcionamento. Deficiências nutricionais. O baixo consumo de qualquer um dos dois tipos de nutrientes leva a uma deficiência. No caso dos macronutrientes, as funções básicas do corpo são comprometidas. Uma das consequências mais imediatas é a queda dos níveis de glicose, o que a gente chama de hipoglicemia, com sintomas como fraqueza e tontura. Já em relação aos micronutrientes, a deficiência pode gerar problemas com baixa imunidade, dificuldade de concentração, cansaço persistente, entre tantos outros. Os carboidratos. Com todos os macronutrientes, os carboidratos ajudam o corpo a realizar até mesmo as atividades mais básicas. Ao serem metabolizados pelo organismo, os carboidratos liberam glicose, a grande responsável por nossa capacidade de energia. Através dessa função, os carboidratos também protegem os músculos e auxiliam nas funções desempenhadas pelo cérebro, que consome uma parcela significativa de energia que a gente ingere. Aqui nós temos alguns exemplos de carboidratos, né? Temos o milho, a batata, o pão, algumas sementes. Carboidratos simples. Os carboidratos simples não demandam um processo digestivo complexo e por isso a energia que fornecem chega à nossa corrente sanguínea muito rapidamente. Por essa razão, quem tem diabetes deve consumir esse tipo de carboidratos com muita atenção, já que o pico de glicose exige uma alta produção de insulina pelo pâncreas. Como os diabéticos têm problemas com a produção ou funcionamento desse hormônio, o açúcar fica acumulado na corrente sanguínea e não consegue chegar até as células, ou seja, o nosso corpo fica sem energia rapidamente, além das complicações relacionadas à alta taxa de glicose no sangue. Também devido à velocidade da metabolização desses açúcares, voltamos a sentir fome rapidamente. Mas isso não significa abrir mão dos carboidratos simples de uma vez. Para evitar tanto o pico de glicose e a fome na sequência, vale incluir na mesma refeição alimentos que sofrem digestão mais lentamente, que é o caso das fibras, das proteínas e até das gorduras vegetais, como o azeite, o amendoim. Carboidratos complexos. Já ouviu falar que é muito melhor consumir alimentos integrais? A recomendação faz sentido. Esses alimentos são fonte de carboidratos complexos, ou seja, que sofrem digestão de forma mais lenta. Assim,
O aumento dos níveis de glicose no sangue acontece de forma gradual, o que configura baixo índice glicêmico e evita a sobrecarga do pâncreas. Além disso, devido à digestão mais lenta, os carboidratos complexos proporcionam a sensação de saciedade, o que ajuda muitas pessoas em processo de perda de peso ou controle de peso. Outra vantagem dos carboidratos complexos é que eles são mais ricos em fibras, vitaminas e minerais. Os lipídios. As gorduras são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, por também serem uma importante fonte de energia e responsáveis por fazer o transporte de vitamina específica. Então, a principal função dos lipídios é fornecer energia para as nossas células. Os lipídios são uma reserva de energia que o nosso organismo utiliza em momentos de necessidade. Por exemplo, em situação de jejum, além desses macronutrientes, protegem os órgãos, atuam como isolante térmico e são responsáveis para regular alguns hormônios, tipo de lipídios insaturados, saturados e trans. Gorduras insaturadas. As insaturadas são gorduras benéficas para a nossa saúde, que elas estão presentes principalmente em vegetais. Sua maior característica é que apresentam um estado líquido quando em temperatura ambiente. Em contrapartida, são instáveis ao calor, ou seja, elas produzem substâncias tóxicas e radicais livres quando levadas a determinadas temperaturas. São classificadas em dois tipos: poliinsaturadas e monossaturadas. As poliinsaturadas são ricas em ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6. Elas estão presentes nos óleos de canola, soja, girassol, milho, mas também em alguns tipos de peixes, como o atum, o salmão e a sardinha, entre outros. As monoinsaturadas, em certa medida, são mais benéficas que as poliinsaturadas, já que reduzem o colesterol ruim do nosso corpo e aumentam o colesterol bom. Além disso, têm propriedades anti-inflamatórias. Estão presentes no abacate, no azeite de oliva extra virgem e nas castanhas. Gorduras saturadas. Elas são encontradas, sobretudo, em produtos de origem animal. As gorduras saturadas, elas tendem a ficar em estado sólido quando estão em temperatura ambiente. Uma das vantagens é que elas toleram temperaturas mais altas, ou seja, elas não perdem suas propriedades a serem submetidas ao calor. Então, isso é muito importante. Por outro lado, elas são prejudiciais à saúde se consumidas em excesso, já que elas promovem o aumento do colesterol ruim, a obstrução de vasos sanguíneos e, consequentemente, problemas na circulação. Elas estão presentes na manteiga, no creme de leite, carnes vermelhas, azeite de dendê e banha de porco. Então, devem ser consumidas moderadamente. Gorduras trans. Essas gorduras são produzidas pela indústria a partir de um processo químico que converte óleos vegetais líquidos em gorduras sólidas. São amplamente utilizadas na produção de margarina, biscoitos, salgadinhos e sorvete, porque aumentam sua durabilidade e permitem que esses produtos fiquem mais tempo nas prateleiras dos supermercados, sem que eles estraguem. Essa substância sintetizada com foco em produtos e não em pessoas não representa benefício para a nossa saúde, uma vez que diminui o colesterol bom e ele aumenta muito o colesterol ruim. As proteínas. As proteínas são encontradas com abundância em alimentos como carnes vermelhas, peito de frango, ovos, salmão e derivados do leite. Mas até mesmo quem segue uma dieta vegetariana ou vegana pode consumir alimentos ricos em proteínas, como feijão, lentilha, tofu, grão de bico, espinafre, quinoa, brócolis e semente de chia. Eles são responsáveis pelo crescimento dos músculos e também de unhas e crescimento cabelos
cabelos. As proteínas são consideradas nutrientes construtores. Elas ajudam a renovar as camadas da pele, a regular hormônios, a produzir anticorpos e são essenciais para quem busca aumento de massa muscular. Afinal, nossos músculos são feitos de proteínas também. Então, gente, as proteínas, que nós ingerimos, elas fornecem grande parte dos aminoácidos que as nossas células utilizam para a fabricação de suas próprias proteínas. Os sais minerais. Os sais minerais são nutrientes inorgânicos que fornecem elementos químicos importantes, como cálcio, que ajuda em processo de contração muscular, coagulação do sangue e liberação de hormônios. Também é conhecido por compor a formação do esqueleto, sendo indispensável para a saúde dos ossos. O cálcio é encontrado em derivados do leite, em verduras verdes escuras, como o espinafre e o brócolis. O cobre também é responsável pela produção de melanina e formação do sangue. O cobre é encontrado no fígado de boi, no trigo, em amendoins e nozes. Um dos sinais da sua deficiência é o aparecimento de manchas na pele. Você tem prestado atenção na sua pele? Se tem algum desses sintomas? Aí o cromo, conhecido por diminuir a formação do colesterol ruim. O cromo também ajuda a metabolizar carboidratos. Está presente em carnes, mariscos e cereais. O ferro. O ferro ajuda a realizar o transporte de oxigênio no sangue. A falta de ferro pode causar anemia, que se caracteriza pela baixa concentração de hemoglobina. Está presente em carnes, fígado, gema, aveia, aspargos, feijão e outras leguminosas. Flúor, presente em cremes dentais. O flúor não está ali sem motivo, ele evita a perda de outros sais minerais pelos dentes. Além disso, atua no combate a bactérias que causam a cárie, além de ser acrescentado na água encanada. Alguns frutos do mar e o fígado bovino contêm esse mineral também. O fósforo. Junto ao cálcio, o fósforo é indispensável na formação dos ossos e faz parte da membrana celular. Também contribui com a transformação de energia no corpo, já que o trisfosfato de adenosina, ATP, lembra-se dele? É responsável pelo armazenamento de energia. É encontrado em ovos, cereais, carnes. Iodo. O iodo ele participa na formação dos hormônios da tireoide. Ele previne a infertilidade e o aumento da pressão arterial. Ele pode ser consumido por meio de sal iodado, ovos e peixes. Temos também o magnésio, que é importante na contração e relaxamento muscular, além de participar na produção de hormônios e do processo de geração de energia da nossa célula. Podemos encontrar o magnésio em verduras, soja, aveia, maçã, figo, nozes e em grãos integrais. Temos também o potássio, que é famoso por prevenir as indesejáveis câimbras. O potássio participa da transmissão de impulsos do sistema nervoso. E também ele controla a pressão arterial, ajuda na contração muscular. Temos a banana, o melão, frutas cítricas e vegetais, batata, ervilha, tomate, que são ricos nesse tipo de mineral. Selênio. O selênio é um excelente antioxidante. O selênio também previne o mal de Alzheimer e melhora a saúde cardiovascular do nosso organismo. Ele está presente no tomate, no milho, na castanha do Pará e nos cereais. Sódio. O sódio atua principalmente na circulação, sendo que o excesso no consumo desse mineral eleva a pressão arterial. Ele também regula os níveis de líquido no corpo. Está presente no sal de cozinha e em algas marinhas. Zinco é um dos principais minerais relacionados ao crescimento infantil e fortalecimento do sistema imunológico. Também atua como antioxidante, sendo encontrado em carnes, ovos, peixes, germe de trigo, castanha do Pará e ervilha. As vitaminas.
O que são vitaminas? Vitaminas são substâncias orgânicas necessárias em quantidades relativamente pequenas que exercem grandes efeitos em nosso organismo. As vitaminas também pertencem ao grupo dos micronutrientes. Essas vitaminas não podem ser negligenciadas na alimentação, sobretudo de gestantes, lactantes, crianças, indivíduos com a saúde debilitada. Inclusive, algumas delas têm função antioxidante. É a alimentação combatendo o estresse. As vitaminas são classificadas em dois grupos, lipossolúveis e hidrossolúveis. Temos a vitamina A, que é muito importante para a visão, a vitamina B, que tem uma atuação diferente no organismo, então são mutuamente complementares. Isso quer dizer que precisam uma das outras para exercerem suas funções, com exceção das vitaminas B9 e B12. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a importância da alimentação. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Obrigada pela atenção.